Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das ideias mais impressionantes, eu diria, do psiquiatra Carl Jung, a sincronicidade. Sabe aquela coincidência tão, mas tão estranha que parece ser mais do que só o acaso? Aquele tipo de coisa que faz a gente parar e pensar, nossa, qual a chance disso acontecer? Pois é, foi exatamente essa sensação que o Jung passou anos investigando. E olha só, a história que talvez melhor ilustre o que o Jung estava tentando entender é essa aqui. Ele conta que, enquanto uma paciente relatava um sonho sobre um escaravelho de ouro, um besouro muito parecido simplesmente bate na janela do consultório, naquele exato momento. Para Jung, isso não era uma simples coincidência, de jeito nenhum. Era a conexão, a ponte de significado entre o mundo interno da paciente e o mundo lá fora. Foi um momento que se tornou um ponto de virada, sabe, crucial na terapia dela. Mas o Jung, claro, ele não ia se contentar em chamar isso só de sorte, né? Ele viu que ali tinha um padrão. E aí ele começou a desenvolver toda uma estrutura, um arcabouço intelectual para explicar isso. E foi aí que surgiu o que ele chamou de um princípio de conexão acausal. Então, o que é a sincronicidade na essência? É o seguinte, a gente tem a união de dois eventos. Um é interno, psíquico, tipo um sonho, um pensamento. O outro é externo, físico, algo que acontece no mundo. A questão é que eles não têm uma relação de causa e efeito. Não é um que causa o outro. O que conecta os dois é o significado. É uma coincidência que tem um significado profundo. Para entender a diferença, pensa só. A causalidade é como a gente normalmente entende o mundo, né? Uma bola de bilhar bate na outra e a segunda se move. Causa e efeito. É uma cadeia de eventos físicos linear. Já a sincronicidade, ela opera num eixo totalmente diferente, um eixo de significado. É como se o evento interno e o externo fossem um espelho um do outro. Ok, e para construir essa teoria toda, o Jung não ficou só nas histórias do consultório, não. Ele foi atrás, ele buscou padrões em todo tipo de evento que parecia impossível. Ele foi juntando um corpo de evidências bem vasto. Olha só essa história que o Jung cita. É incrível. Um cara chamado Deschamps, quando era criança, ganha um pudim de ameixa de um tal de M de Forte Guibu. Beleza. 10 anos depois, ele tá num restaurante e vê aquele mesmo pudim, super raro. Ele vai pedir e descobre que já foi encomendado por quem? Pelo M de Forte Guibu. E não para por aí. Anos depois, numa festa, comendo o tal do pudim de novo, ele brinca, só faltava o M de Forte Guibu aparecer. E adivinha? Nesse exato momento, um M de Forte Guibu já idoso entra pela porta porque errou o endereço da festa dele. Fala sério, é bizarro demais pra ser só acaso, né? E aí, o foco começa a mudar, saindo dessas histórias, desses casos, e indo para algo mais científico. O Jung ficou super fascinado pelos experimentos de um cara chamado J.B. Rhine, que tentava medir estatisticamente a tal da percepção extrasensorial. O método era bem simples, na verdade. Adivinhar o símbolo de uma carta que ninguém conseguia ver. Então vamos pensar na matemática disso. Se a gente tem um baralho com 25 cartas e 5 símbolos diferentes, pela pura probabilidade, o esperado é que uma pessoa acerte, em média, 5 vezes, certo? Essa é a nossa linha de base, o que o acaso dita. Só que os resultados do Rhine foram consistentemente diferentes. Várias e várias vezes, os participantes acertavam bem mais do que essas 5 em 25. Não era tipo, toda hora, não era perfeito, mas a média era sempre mais alta. Era uma anomalia estatística que simplesmente não dava para ignorar. E agora vem a parte mais maluca de todas. A distância não fazia a menor diferença. Alguém na sala ao lado ou do outro lado do mundo tinha basicamente a mesma chance de acertar acima da média. Isso foi um choque, porque sugeria que o que quer que estivesse acontecendo ali não era uma energia física, sabe? Tipo ondas de rádio que perdem força com a distância. Era outra coisa. Tudo isso levou o Jung a buscar uma explicação bem mais profunda, né? Ele começou a conectar esses eventos misteriosos com a teoria central dele sobre a psique. A pergunta era, como esses padrões de significado podiam surgir assim, do nada? E para ele, a resposta não estava no mundo externo, não. Estava dentro, nas estruturas mais profundas da mente humana. Ele acreditava que a sincronicidade é, na verdade, uma manifestação de algo que ele chamou de arquétipos. Pensa nos arquétipos como projetos universais da experiência humana. Sabe, a figura do herói, da mãe, do sábio, são padrões que existem no que ele chamou de inconsciente coletivo, uma camada da nossa psique que todos nós compartilhamos. A teoria do Jung era que, em momentos de grande carga emocional ou de transformação, um desses arquétipos é ativado,
E aí ele pode se manifestar ao mesmo tempo no mundo interno, num sonho, num sentimento, e no mundo externo, num evento físico. E, bum, a gente tem uma sincronicidade. Com essa base toda montada, o Jung levou a ideia dele ainda mais longe. Ele começou a questionar não só a psicologia, mas o nosso próprio modelo do universo. E para testar isso, ele fez uma coisa ousada. Um estudo estatístico gigantesco usando astrologia. Mas calma, não era porque ele acreditava em previsões do futuro, não. Ele via a astrologia como um sistema simbólico muito antigo, baseado na própria ideia de sincronicidade. A pergunta era: será que certos aspectos astrológicos que tradicionalmente indicam harmonia apareceriam com mais frequência nos mapas de casais do que em pares de pessoas aleatórias? Essa era a aposta. E o que é incrível aqui é a honestidade intelectual do Jung. Porque os resultados iniciais foram super promissórios. Certas conjunções apareceram com uma frequência bem maior do que o esperado pelo acaso. Ele deve ter pensado, é isso. Só que, à medida que ele aumentava o número de casais na amostra, a correlação ia enfraquecendo até chegar perto do que seria esperado pela pura sorte. E a conclusão dele para isso é simplesmente genial. Em vez de só jogar o experimento fora e dizer que deu errado, Jung percebeu que o experimento em si foi um evento de sincronicidade. Os dados iniciais refletiram de forma significativa a expectativa dele, para logo depois se dissolverem quando ele olhou mais de perto. Isso mostrou para ele a natureza da sincronicidade. Ela é elusiva, ela não é algo que a gente consiga replicar em laboratório e prender em estatísticas de grande escala. Ela se manifesta, mas não se deixa capturar. Isso tudo levou Jung a uma conclusão, radical. Ele propôs que a sincronicidade deveria ser vista como um quarto princípio fundamental da realidade. Pensa só, ao lado dos pilares da física como causalidade, energia e espaço-tempo, enquanto a causalidade nos dá conexões constantes previsíveis, a sincronicidade oferece conexões que são inconstantes, mas cheias de significado. Elas ordenam os eventos não pela força física, mas pelo sentido que eles têm. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se o Jung estiver certo, mesmo que parcialmente, e se a nossa realidade for moldada não apenas por causa e efeito, mas também por significado, que outros padrões podem estar aí, escondidos, bem na nossa frente? Talvez o universo se comunique não só com as leis da física, mas também com a poesia das coincidências. E talvez o significado não seja algo que a gente só projeta no mundo, mas algo que já está entrelaçado na própria realidade. O que isso muda na forma como a gente enxerga a própria vida?